Bem, hoje nós damos graças a Deus, né, por todas as bênçãos que Ele nos tem dado, e a gente vai estudar um pouco sobre os sinais do fim. Em São Mateus, diz assim: quando ouvides de guerra e de rumores de guerra, olhai por vós, não vos assusteis, porque é mister que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então Jesus falou em São Mateus sobre guerras e rumores de guerra. Jesus estava falando desses sinais da volta de Jesus para os discípulos, né? Os discípulos perguntou para ele quais eram os sinais da volta dele, quando ia ocorrer, o que ia ocorrer antes da volta dele. Aí Jesus começou a contar os sinais que ia ocorrer antes da volta de Jesus, né? Aí ele falou assim que essas coisas iriam acontecer, mas ainda não era o fim, né? Que ia ter mais coisas além disso que ele falou. Aí nós vemos aqui a Primeira Guerra Mundial. Ele falou de quê? De guerras e de rumores de guerras, né? Então nós vemos aqui a Primeira Guerra Mundial, que se desencadeou em 1914. Primeira Guerra Mundial, uma guerra que atingiu todos os países. Depois, Segunda Guerra Mundial, em 1945. Em 1945 ocorreu a Segunda Guerra Mundial. Aí em São Mateus 24, 7 diz: portanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Então nós vemos o exemplo desses sinais que Jesus disse nessas guerras, né? Guerras mundiais, nós vemos aqui, né? Aí ele falou também de rumores de guerra. Então rumores de guerra, por que ele falou de guerras e rumores de guerras? Porque há uma diferença, né? Porque tem uma diferença, porque senão ele não teria falado as duas coisas, né? E lá em São Mateus também disse dos rumores de guerra. E a gente vê aqui os atentados, que não são guerras, mas são o quê? Rumores de guerra, né? Nós temos aqui os atentados que não são guerras mundiais, são guerras, mas não são mundiais. Aí temos o atentado de 11/9/2001, que é o atentado lá dos Estados Unidos, né, das Torres Gêmeas, que ocorreu em 11/9. Aí depois também nós temos outros atentados, alguns a gente coloca, porque se for colocar todos são muitos, né? Aí nós temos uma guerra de Iraque e Israel, Irã e Israel, Argentina e Inglaterra. Mas isso daqui é só um exemplo para a gente ver a diferença de guerras e de rumores de guerras. Em São Mateus 24, verso 7, continuando o verso, diz assim: e haverá fome e peste e terremoto em vários lugares. Então a gente temos umas ilustrações aqui também da fome, né? De pessoas passando necessidade, comendo lixo, né? E aí a gente vê o que Jesus falou, que está se cumprindo ao pé da letra, né? Todos aqueles sinais que Jesus falou vão se cumprir. Então a gente já está começando a ver os sinais se cumprindo. Aí também terremoto em vários lugares. Nós temos aqui esses sinais. Um desses sinais, Jesus falou do terremoto, né? E do escurecimento do sol, da lua e a queda das estrelas também. Então, um dos maiores terremotos já registrados na história da Terra é o de 1755, que é o chamado terremoto de Lisboa, né? Chamado terremoto de Lisboa, que é um dos sinais que Jesus falou que ia ocorrer antes da volta dele. Aí tem o texto aqui do Grande Conflito que diz assim: estes sinais foram testemunhados antes do início do século XIX. Em cumprimento desta profecia, ocorreu no ano de 1555 o mais terrível terremoto que já se registrou, posto que geralmente conhecido por terremoto de Lisboa. Estendeu-se pela maior parte da Europa, África, América do Norte e América do Norte. Foi sentido na Grã-Bretanha, nas Índias Ocidentais, na Ilha de Madeira, na Noruega, na Suécia, Grã-Bretanha e Irlanda.
abrangeu uma extensão de mais de 10 mil quilômetros, 10 milhões de quilômetros quadrados. Na África, o choque foi quase tão violento como na Europa. Grande parte da Argélia foi destruída e a pequena distância de Marrocos foi tragada uma aldeia de 8 ou 10 mil habitantes. Uma vasta onda varreu a costa da Espanha e a África submergindo cidades e causando grande destruição. Grande conflito 304, a continuação daquele texto. Foi na Espanha e Portugal que o choque atingiu com maior violência. Disse que em Cádiz a ressaca alcançou a altura de 20 metros. Montanhas, algumas das maiores de Portugal, foram impetuosamente sacudidas, como que até os fundamentos. Já pensou? Uma montanha, ela foi tão sacudida pelo terremoto que diz que parece que chegou até os fundamentos da montanha. Disse terem caído chamas dessas montanhas. Ainda além de todo o terremoto, as pessoas que viram, que presenciaram o terremoto, diz que caíram chamas dessas montanhas. Então esse terremoto ocorreu em 1755. O choque do terremoto foi instantaneamente seguido de queda de todas as igrejas e conventos, de quase todos os grandes edifícios públicos e de mais da quarta parte das casas. 2 horas depois, aproximadamente, irromperam incêndios em diferentes quarteirões e com tal violência se alastraram pelo espaço de quase 3 dias. Imagine a destruição. Um terremoto veio e destruiu quase tudo e ainda depois houve muito incêndio, depois do terremoto. O terremoto ocorreu num dia santo, era um dia de feriado, um dia que eles consideravam como um dia santo, em que as igrejas e conventos estavam repletas de gente, muito pouca pela qual escapou. O terror do povo foi indescritível. Ninguém chorava, estava além das lágrimas. Veja o terror do povo, Diz que eles nem choravam, estava além das lágrimas. O desespero era tanto que eles ficaram muito desesperados mesmo, estava além das lágrimas. Corria para aqui e para acolá, em delírio, com horror e espanto, batendo no rosto e no peito, exclamando: misericórdia, é o fim do mundo. Olha só o que aconteceu agora. Mães esqueciam-se de seus filhos e corriam para qualquer parte, carregando o crucifixo. Infelizmente, muitos corriam para as igrejas em busca de proteção, mas em vão. Foi exposto o sacramento. Em vão as pobres criaturas abraçavam os altares, imagens, padres e povo. Foram todos sepultados na ruína comum. Calculou-se que 90 mil pessoas perderam a vida naquele dia fatal. Imagine o tamanho do terremoto. Ele não é considerado o maior em extensão de população, de morte de população, mas é considerado o maior em extensão territorial. Ele atingiu, acho que, se eu não me engano, 4 continentes, esse chamado terremoto de Lisboa. Aí nós temos aqui as ilustrações, umas ilustrações que causam o terremoto, as destruições. E aí depois disso, Jesus também continua falando, em Mateus 24, versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão dos céus e as potências dos céus serão abaladas. Então agora Jesus acrescenta mais sinais, Logo depois da aflição daqueles dias, ele fala: o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. Aqui Jesus está falando da aflição daqueles dias. Quando vai ocorrer? Quando ocorreu essa aflição que ele fala? Essa aflição aqui foi o período do domínio do homem do pecado, ou seja, o período papal, que foi o tempo de perseguição, Ou seja, os 1260 anos de Daniel lá, que fala que foi o período que o papado perseguiu. Então,
Jesus disse que depois desse tempo iam ocorrer esses sinais, né? Aí ocorreu o terremoto e agora ele fala também do escurecimento do sol, da lua e a queda das estrelas. Nós vemos aqui também uma ilustração, né, do escurecimento do sol. E aí, no Grande Conflito, página 306, diz assim: o único, ou quase o único em sua espécie, pelo misterioso e até agora inexplicado fenômeno que nele se verificou, foi o dia escuro de 19 de maio de 1780, de inexplicável escuridão que cobriu todo o céu e a atmosfera visíveis na Nova Inglaterra. Então, quando ocorreu esse escurecimento do sol que Jesus predisse, foi no dia 19 de maio de 1780. Isso, o sol ocorreu durante o dia e depois durante a noite a lua, né? Que era a noite de lua cheia e a lua, a noite se tornou como sangue. No mesmo dia, o escurecimento do sol e da lua ocorreu no mesmo dia. Durante o dia o sol e à noite a lua. O dia 19 de maio de 1780 figura na história como um dia escuro. Não foi considerado um eclipse. Nem a ciência não conseguiu explicar que aquilo era um eclipse. Era um fenômeno que neles não preveram que ia acontecer também, porque o eclipse às vezes eles prevê antes, né, do acontecimento, e não estava previsto, e eles também não consideraram aquilo como um eclipse. Desde o tempo de Moisés, nenhum período de trevas de igual densidade e extensão e duração já se registrou. A descrição deste acontecimento, como se dá uma testemunha ocular, não é senão um eco das palavras do Senhor, registrada pelo profeta Joel, 2.500 anos antes de seu cumprimento. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Joel também falou desse cumprimento que ia ocorrer, desses sinais que ia ocorrer também antes da volta de Jesus, né? Jesus falou também que ia ocorrer naquele mesmo verso a queda das estrelas, né? Que era um dos sinais também. Aí diz assim, Grande Conflito 333. Em 1833, 2 anos depois que Miller começou a apresentar público as provas da vinda de Cristo, apareceu o último dos sinais que foram prometidos pelo Salvador como o início de seu segundo advento. Disse Jesus: e as estrelas cairão do céu. E João, no Apocalipse, declarou que ao contemplar em visão as cenas que deveriam anunciar o dia de Deus, e as estrelas caíram do céu sobre a terra, como a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Esta profecia teve seu cumprimento surpreendente e impressionante na grande chuva meteórica de 13 de novembro de 1833. Aquela foi a mais extensa, maravilhosa exibição de estrelas cadentes que já se tem registrado. Achando-se então o firmamento inteiro sobre todos os Estados Unidos durante horas em faiscante comoção. Nesse país, desde que começou a ser colonizado, nenhum fenômeno celeste já ocorreu que fosse visto com tão intensa duração por uns ou com tanto terror e alarma por outros. Então, as pessoas admiravam muito, porque diz que era uma coisa muito bonita, era muito espetacular, mas as pessoas ficaram com muito medo também. Ficaram aterrorizados, porque eles achavam que era o fim do mundo também nesse dia. E nós temos a ilustração aqui, que a ilustração aqui mostra muito bonito, o céu todo em faiscante, né? Chama faiscante, muito bonito mesmo. Mas imagine o medo que as pessoas passaram também, né? Agora nós vamos mudar um pouquinho nos sinais. Jesus falou aqueles sinais ali em Mateus, mas ele deu outros sinais também. Sempre Jesus deu sinais para o povo de Deus.
em todas as épocas. E quando Jesus esteve aqui, ele predisse que Jerusalém ia ser destruída no ano 70, né, depois dele. E ele avisou os discípulos, ele falou, ó, quando tiveres acontecendo essas coisas, esses sinais vocês observam e fujam. E todo aquele que obedeceu a palavra de Cristo não pereceu. E aí nós vamos ver quais são os sinais que Deus deu ali para eles, né? Todas as predições feitas por Cristo relativa à destruição de Jerusalém cumpriram-se à letra. Então, tudo que Jesus falou para eles ali cumpriram-se à letra. Os judeus experimentaram a verdade de suas palavras de advertência. Com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Então, eles experimentaram aquelas palavras que Jesus falou. Com a medida que vocês mediram, vocês vão ser medidos. Né? Apareceram sinais e prodígios, pronunciando desastre e condenação. Agora começa a aparecer os sinais que foram dados para eles, né? Ainda de que a cidade ia ser destruída. Ao meio da noite, uma luz sobrenatural resplandeceu sobre o templo e o altar. Então, ao meio da noite, uma luz apareceu. Uma luz extraordinária aparecia, sem mão visível, sem nada, aparecia e as pessoas viam aquilo, testemunhavam. Sobre a nuvem, as nuvens, ao pôr do sol, desenhavam-se carros e homens de guerra, reunindo-se para a batalha. Então, nas nuvens, Deus mostrava para eles através até das nuvens. As nuvens, Deus fazia com que formasse formatos de homens de guerra e cavalos de guerra. Os sacerdotes que ministravam à noite no santuário aterrorizavam-se com sons misteriosos. Tá vendo? Os sacerdotes ministravam à noite, diz que eles se aterrorizavam com sons misteriosos. A terra tremia. Olha quantos sinais que Jesus deu. A terra tremia e ouvia-se multidões de vozes a clamar: partamos daqui. Deus mandava para falar com eles ali, até que eles ouviam que tinham que sair dali. A grande porta oriental, tão pesada, que dificilmente podia ser fechada por uns 20 homens. Olha o tamanho dessa porta. Ela era dificilmente ainda pesada por uns 20 homens. E que se achava segura por imensa barra de ferro fixa profundamente no pavimento de pedra sólida, abriu-se à meia-noite. Independente de qualquer agente visível. Então essa porta, a porta da cidade, uma porta enorme, muito grande que tinha, ela abriu-se à meia-noite, independente de mão visível. Ela pareceu que aquela porta abriu sozinha, como que se ninguém tivesse feito aquilo, né? Ninguém tivesse abrido aquilo lá. Essa página está no Grande Conflito, página 30. Ainda continuando, diz: durante 7 anos, um homem esteve a subir e a descer as ruas de Jerusalém, declarando as desgraças que deveriam sobrevir à cidade. De maneira, de dia e de noite, cantava ele funebremente. Uma voz do Oriente, uma voz do Ocidente, uma voz dos 4 ventos e uma voz contra Jerusalém e contra o templo. Uma voz contra os noivos e noivas, e uma voz contra o povo. Este ser estranho foi preso e açoitado, mas nenhuma queixa lhe escapou dos lábios. Aos insultos e maus tratos respondia somente: ai de Jerusalém, ai de Jerusalém, ai dos que habitam nela. Seu clamor de aviso não cessou, senão quando foi morto no cerco que havia predito. Então aqui, nesses textos, Deus mostra para nós que antes de Jerusalém ser destruída, Deus deu todas as evidências possíveis para que aquelas pessoas pudessem compreender os sinais que Deus estava mandando que Jerusalém ia ser destruída.
Esse homem aqui, por exemplo, ficou 7 anos clamando dentro de Jerusalém que a cidade ia ser destruída e que o povo dela também ia ser destruído. E ele apanhava, era açoitado, era preso e diz que não reclamava. Ele só fazia a parte dele. Quando batiam nele, ele falava: ai de Jerusalém e ai dos que habitam nela. E mesmo assim, com todas essas coisas, evidências, muitas evidências que Deus deu, eles não entenderam que deveria sair de lá. Eles aqui que eu digo são todas as pessoas que estavam em Jerusalém, que era considerado o povo de Deus, né? Mas os fiéis mesmo, os que obedeceram e entenderam os sinais que Jesus deu, eles saíram. E esses se salvaram da destruição. Agora na página 31 do grande conflito. Agora diz aqui, nenhum cristão pereceu na destruição de Jerusalém. Por quê? Vamos ver. Cristo fizera a seus discípulos o aviso, e todos os que creram em sua palavra aguardaram o sinal prometido. Quando vir de Jerusalém cercada de exército, disse Jesus: sabei que é chegada a sua desolação. Então Jesus falou para eles: quando vocês virem Jerusalém cercada de exército, aí vocês sabem que é o tempo. Mas aí a gente começa a imaginar assim: mas se já está cercada, como que vai sair? Né? O que nós temos que fazer? O que nós, como povo de Deus, nós temos que fazer é confiar em Deus. E foi isso que os discípulos fizeram, né? Aqueles fiéis ali, eles confiaram e esperaram a hora. Porque se Jesus falou que ia chegar o momento deles serem libertados, eles ficaram confiantes na palavra de Deus, né? Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade, saiam. Foi essa a ordem que Jesus deu para eles, né? Depois que os romanos, sob Cécio, cercaram a cidade, inesperadamente abandonaram o cerco. Tá vendo? A providência de Deus. Eles pediram para Cécio cercou, e Jesus tinha falado para ele: quando vir de cercar, esse é o momento. No nosso pensamento assim, é falar: como que vai escapar, né? Passar pelo meio do exército não tinha como. Mas inesperadamente aquele exército fugiu. Foi embora. Cercaram a cidade inesperadamente e abandonaram o cerco quando tudo parecia favorável a um ataque imediato. Os sitiados perderam a esperança de poder resistir. Estavam a ponto de se entregar. O sitiado já estava quase querendo se entregar da cidade, né? Quando o general romano retirou suas forças sem a mínima razão aparente. Para eles não tinha razão nenhuma aparente, mas ele retirou as tropas. Essa razão aparente para nós que conhecemos a palavra de Deus e para as pessoas que confiam em Deus era o quê? Era a mão de Deus trabalhando, né? Providenciando um meio para que eles saíssem dali. O sinal prometido fora dado aos cristãos, fora dado aos cristãos expectantes, e agora se proporcionou a todos a oportunidade para obedecer ao aviso do Salvador. Proporcionou a todos que quisessem. Os acontecimentos foram encaminhados de tal maneira que nem judeu, nem romano impediram a fuga dos cristãos. Com a retirada de Cécio, os judeus, fazendo uma surtida de Jerusalém, foram ao encalço do seu exército, que se afastava daquele exército que se retirou. Aí eles acharam, eles fugiram, né? Agora a gente vai perseguir. Aí eles foram atrás de perseguir o exército romano. Enquanto ambas as forças estavam assim completamente empenhadas em luta, os cristãos tiveram ensejo de deixar a cidade. Eles aproveitaram que eles estavam em guerra e o que eles fizeram? Já imediatamente deixaram a cidade. Nessa ocasião, o território também se havia desembaraçado de inimigos, porque eles estavam lá tudo na guerra, né? Que poderiam ter esforçado para lhe interceptar a passagem. Na ocasião do cerco de Jerusalém, estavam reunidos em Jerusalém
para celebrar a festa dos tabernáculos. E assim os cristãos, de todo o país puderam escapar sem ser molestados. Imediatamente fugiram para um lugar de segurança. A cidade de Pela, na terra de Pereia, além do Jordão. Então, aqueles que obedeceram os sinais que Jesus deu ali, nenhum pereceu. Mas aqueles que obedeceram, porque os que duvidaram ficaram ali e aí eles pereceram quando a cidade de Jerusalém foi destruída. Aí teve um tempo, esse exército que chegou primeiro, sob o comando de Cécio, né? Ele se recuou e aí os discípulos fugiram. Só que não foi de imediatamente que voltou a cercar Jerusalém de novo. Passou-se vários anos, se eu não me engano, parece que passou 3 anos e pouco, para eles voltarem. E muitos daqueles que fugiram ainda, junto com os discípulos, muitos ainda voltaram para trás. Lá, está passando muito tempo, eles não vão voltar mais cercar Jerusalém, não. E aí, alguns foram voltando. Desconfiou, duvidou da palavra de Deus, né, e começou a voltar para Jerusalém. E aí, vamos ver o que aconteceu agora. Grande conflito, página 32. Terríveis foram as calamidades que caíram sobre Jerusalém quando o cerco foi reassumido por Tito. Passou esse tempo, mas eu não tenho bem certeza se é 3 anos ou 3 anos e meio. Passou esse tempo e depois, novamente, eles vieram reassumir o cerco. E agora já era pelo general Tito. A cidade foi assaltada na ocasião da Páscoa. Agora na ocasião da Páscoa, que todos os judeus também estavam dentro da cidade. Quando milhões de judeus estavam reunidos dentro de seus muros. Suas provisões de víveres a serem cuidadosamente preservadas teriam suprido os habitantes durante anos. Tinham sido previamente destruídas pela rivalidade e vingança das facções contendoras, e agora experimentavam todos os horrores da morte, a fome. Agora eles experimentavam os horrores da morte e a fome, porque mesmo assim, mesmo durante esse tempo, teve muitos inimigos que ficaram fazendo pequenos ataques a eles, né? E foram tomando as comidas deles, a provisão de comida, né? Uma medida de trigo era vendida por 1 talento. Isso quer dizer um valor muito alto. Né? Tão atrozes eram as consequências da fome que homens ruíam o couro de seus cinturões e sandálias. Agora vai contar como que foi a fome durante o cerco daquela cidade. As pessoas ruíam os cinturões e sandálias e a cobertura de seus escudos. Até a cobertura do escudo, que era de couro, eles ruíam de tanta fome. Numerosas pessoas saíam da cidade à noite furtivamente para apanhar plantas silvestres que cresciam fora dos muros da cidade, se bem que muitos fossem agarrados e mortos com severas torturas. E muitas vezes os que voltavam em segurança eram roubados naquilo que haviam rebuscados, com tão grande perigo. Eles tinham ido correndo buscar alimento ali, alguma erva, alguma coisa que não fosse veneno só para se alimentar, né? Correndo o risco da própria vida. E quando eles voltavam, que chegavam dentro da cidade, que eles entravam dentro do muro, os próprios da cidade roubavam tudo deles, de tanta fome que eles tinham. Não tinha nem como eles mesmos comer. As mais desumanas torturas eram infligidas pelos que se achavam no poder. Tá vendo? As mais horríveis torturas eram feitas por aqueles que se achavam no poder, a fim de extorquir do povo e atingir pela necessidade os últimos escassos suprimentos que poderiam ter escondido. E tais crueldades eram frequentemente praticadas por homens que se achavam, aliás, bem alimentados. Porque os grandes ali, né, eles estavam bem alimentados, então eles tomavam o que os outros tinham.
e que simplesmente estavam desejosos de acumular um depósito de provisão para o futuro. Eles tomavam as provisões daqueles que tinham ali para se alimentar, ainda para poder guardar para eles terem uma provisão no futuro. Né? Ainda continuando, diz: milhares pereceram pela fome e pela peste. Milhares, é que fala. A afeição natural parecia ter desaparecido. Marido roubavam sua esposa. Roubavam de sua esposa. Às vezes a mulher conseguia achar alguma coisinha para comer, o marido já vinha e tomava dela. Não existia amor mais, né? Porque a fome era tanta. E esposas de seu marido. Viam-se filhos arrebatar o alimento da boca de seus pais idosos. Os filhos tomavam o alimento da boca do pai, de tanta fome. Ainda dos pais idosos ainda fala. A pergunta do profeta: pode uma mulher esquecer-se do filho que ama e cria? Recebeu dentro dos muros da cidade condenada a resposta. Então Jerusalém recebeu a resposta, aquela resposta que Jesus tinha falado. Né? As mãos das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos, serviam-lhe de alimento na destruição da filha do meu povo. Lamentações fala isso. Tinha uma profecia já que falava isso. Novamente se cumpriu a profecia de aviso, dada há 14 séculos antes. E então a mulher mais mimosa e delicada entre ti, que de mimo e delicadeza nunca tentou pôr a planta do seu pé sobre a terra, será maligno seu olho contra o homem do seu regaço, e contra o seu filho, e contra a sua filha, e por causa dos seus filhos que tiver, porque os comerás escondidas pela falta de tudo, no cerco e no aperto, com que o teu inimigo te apertará nas tuas portas. Então, nesse acontecimento que houve aqui, a fome foi tanta que as mães diz que comiam seus próprios filhos. Para não comer o próprio filho dela, o que elas faziam? Elas trocavam os filhos. Hoje você come o seu, amanhã nós comemos o meu. Elas faziam isso. Os chefes romanos esforçaram-se por infundir terror aos judeus e assim fazê-los render-se. Os prisioneiros que resistiam ao cair presos eram açoitados, torturados e crucificados diante do muro da cidade. Todos aqueles que eles que tentavam sair para buscar algum alimento, os que os romanos pegassem, era desse jeito que eles morriam. Era açoitado, torturado e depois crucificado diante do muro de Jerusalém. Olha o que aconteceu depois. Centenas eram diariamente mortos desta maneira. E essa terrível obra promulgou até ao longo vale de Josafá. E no Calvário se erigiram cruzes, tão grande número que mal havia espaço para mover-se entre elas. Foi tantas as cruzes do povo de Deus que foi crucificado ali, que eram pregadas no chão assim, tão pertinho uma da outra, que não tinha nem como quase as pessoas passar pelo meio delas. De tantas cruzes que houve naquela época, de tanta mortandade. De tão terrível maneira foi castigada aquela espantosa maldição proferida perante o tribunal de Pilatos. O seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. Aquela multidão que estava ali quando foi crucificar Cristo, eles falaram isso, né? Caia o sangue desse justo sobre nós e nossos filhos. E aquilo ali, naquelas palavras deles, eles mesmos fizeram uma profecia que ia se cumprir com eles. E nessa época aqui, cumpriu essa profecia. Que eles mesmos pediram sobre eles. Cai o sangue desse justo, né? Porque é o sangue de Cristo, né? O sangue de uma pessoa justa. Grande Conflito, página 37, diz assim:
A profecia do Salvador relativa ao juízo que deveria cair sobre Jerusalém há de ter outro cumprimento. Então agora, essa profecia, o Salvador mostra para nós que vai ter outro cumprimento. E ele já fala que é relativa ao cumprimento do que aconteceu em Jerusalém. Do qual aquela terrível desolação não foi senão uma tênue sombra. Uma tênue sombra. A coisa agora então não vai ser igual, não, vai ser pior. Na qual a cidade escolhida, na sorte da cidade escolhida, podemos contemplar a condenação de um mundo que rejeitou a misericórdia de Deus e calcou a pés a sua lei. Então agora a irmã Marta está explicando aqui que essa mensagem é para a nossa época, né? Que quando o mundo vai calcar a lei de Deus a pés? Quando a lei foi invalidada, né? Por legislação. Tenebrosos são os registros de misericórdia humana que a terra tem testemunhado durante longos séculos de crime. Ao contemplá-lo, confrange-se o coração e o espírito desfalece. Terríveis têm sido os resultados da rejeição da autoridade do céu. Terríveis têm sido. Olha como que aconteceu lá em Jerusalém. Por quê? Porque eles abandonaram os princípios que Deus tinha deixado para eles, né? Ou seja, abandonaram a Deus. Entretanto, a cena ainda mais tenebrosa se apresenta nas revelações do futuro. Os registros do passado, o longo cortejo de tumultos, conflitos e revoluções, a armadura daqueles que pelejam com ruído e os vestidos que rolavam no sangue, que são em contraste com os terrores daquele dia em que o Espírito de Deus será totalmente retirado dos ímpios, não mais contendendo a explosão das paixões humanas e ira satânica. O mundo contemplará então, como nunca antes, os resultados do governo de Satanás. Esse mundo vai chegar a uma época que o Espírito Santo vai ser retirado. E aí nós vamos ver o quê? Nós vamos poder contemplar esse mundo sob o governo de Satanás. Vai ser deixado esse mundo nas mãos de Satanás. Imagine a maldição que vai ocorrer nesse mundo. Se hoje os homens estão fazendo tanta maldade do jeito que já tem, e ainda nós temos a repressão do Espírito de Deus, né? Para reprimir as pessoas ainda um pouco. Mas quando esse Espírito Santo for retirado, aí nós vamos ver coisa feia. Então agora também nós vemos aqui em Joel uma outra profecia de cumprimento de sinais também que ia ocorrer próximo da volta de Jesus. Que fala sobre a seca, né? A semente mirrou debaixo dos seus torrões. A gente vê muitas pessoas falar que a água vai acabar, muito da seca, né? Muitas regiões com seca. E é o que a gente está vendo nesse verso, ó. Aqui diz: a semente apodreceu debaixo dos seus torrões e os celeiros estão desolados. Então quer dizer, a produção que tinha que produzir, não produziu. Por quê? Porque as sementes que foram plantadas não nasceu, então não produziu, né? Os armazéns arruinados porque falharam os cereais. Como geme o gado, as manadas de gado estão confusas porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão desolados. Ai de ti, ai, clamo, ó Senhor, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e as chamas abrasou todas as árvores do campo. Até os animais do campo suspiram por ti, porque as correntes de água se secaram, e o fogo consumiu os pastos do deserto. Então Joel fez uma profecia aqui também, que hoje a gente vê isso acontecendo. Aqui nós temos duas fotos de usinas dos Estados Unidos. Uma de 2011 e uma de 2014. Nós vemos aqui nessa usina que a água está reduzida a menos da metade.
Aqui nós vemos, nessa foto aqui, nós vemos o cumprimento dessa profecia se cumprindo, né? Então, o que nós temos que fazer quando nós vemos essas coisas? Nós temos que aceitar que essas coisas são os sinais que Jesus falou que ia ocorrer antes da volta dele, né? Nós temos outra foto aqui também de uma manada de gado toda deitada. Os gados ainda não estão mortos. Imagine o sofrimento dessas criaturas. Tem até um senhor aqui que está tentando levantar uma vaca. Para você ver que eles estão mortos de sede, que não aguenta nem andar mais. Olha o sofrimento. Tem uma outra foto aqui que a terra está toda rachada de tão seca. De tanta seca que tem, né? E uma outra senhora aqui está catando água numa poça de barro. A gente vê a dificuldade das pessoas de obterem a água, né? Que é o que está falando aqui no livro de Joel. Agora Daniel nos fala a respeito da ciência. Mais uma profecia que ele fala que ia ocorrer também o quê? Nos últimos dias, né? Daniel 12, versículo 4. Diz o seguinte: Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Isso mostra para nós que essa profecia é para o tempo do fim, né? Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Então Daniel aqui falou o que também? Da ciência se multiplicar. E nós vemos agora como que a ciência está, né? E essa ciência se multiplicou a partir de 1798. Quando começou o tempo do fim para frente, é que começou a se multiplicar muito a ciência. Antes de 1798, a gente não ia falar quase nada de multiplicação de ciência. A partir de 1798, que começou o tempo do fim, aí é que começou a se expandir a multiplicação da ciência. De 1798, nós temos até um mapinha assim, das datas, de como foi progredindo a ciência, né? Aí nós temos ali a máquina de costura, quando foi fabricado o avião, e a locomotiva, o fósforo, a luz elétrica, telefone, e aí as coisas foram se multiplicando muito mais além disso, né? Que hoje a gente já vemos, nós temos os celulares. Os celulares hoje é uma coisa extraordinária, né? Da ciência se multiplicar. Nós temos aqui também a foto dos celulares um pouco mais antigo, um pouco mais moderno. E também temos os robôs, né? Os robôs que são fabricados, que ocupam o lugar até do ser humano, né? Nos trabalhos, que não precisa mais do ser humano trabalhar. Daí depois tem aqui duas fotos também da televisão. A televisão em 1990, era aquela televisão grandona, né? Bem grandona. Em 2008 a televisão já é bem fininha assim, né? Então a gente vê a diferença da multiplicação da ciência. Aí, nesse sentido também tem os celulares. Quando surgiu os celulares, era aquele tijolão grandão, né? Bem enorme o celular. Agora, a gente vê os celulares menores. Agora, depois que começou esses iPhones aí, começou a aumentar o tamanho deles novamente, né? Mas não tanto quanto quando surgiu, né? E aí por diante, se a gente for analisar a ciência de 1798 para o nosso tempo, ela se multiplicou muito. E aí nós vemos também que é um dos sinais que um profeta falou, né, que ia se cumprir, e ainda deu um tempo determinado. Falou que essas profecias iam se cumprir em um determinado tempo do fim, né? E daí por diante nós vemos a multiplicação da ciência. Então esse é o estudo dos sinais que nós temos, um pouco mais amplo do que os sinais que Jesus deixou, né? Os sinais que Jesus deixou foram aqueles ali de Mateus 24, né? E aí a gente estudando um pouco mais os profetas, a gente viu que tem mais profecias também que mostram que nós estamos muito próximos da volta de Jesus. Esse é o meu desejo de oração a cada um.